Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 12. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12. Nós vamos dar continuidade à nossa série panorâmica sobre a vida e a história de Jesus Cristo, que nós estamos fazendo no culto vespertino. E hoje nós vamos ver esse texto tão maravilhoso que trata sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor, aqui estamos, Pai. Cremos na Tua palavra, cremos que ela é a bússola para nós neste mundo. Cremos que a Tua palavra é inspirada, inerrante, infalível e suficiente para nós. Mas cremos também, Senhor, por intermédio da Tua palavra, que é o Teu Espírito, que nos traz o entendimento, a iluminação. Por isso eu oro pedindo que o Espírito Santo nos ajude, como mestre que ele é por excelência, a compreendermos João capítulo 12, versículo 12 a 19. Eu faço esse pedido, meu bondoso Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é muito claro que as celebridades, elas gostam de fazer entradas triunfantes. Entradas quando elas conquistam reinos, entradas em determinados lugares, quando elas se tornam reis, se tornam rainhas. Por exemplo, reis e rainhas entram em carruagens douradas, generais vitoriosos, eles costumam desfilar com seus exércitos alinhados, trazendo ali bandeiras, mostrando que eles conquistaram determinados territórios, que eles conquistaram cidades, conquistaram reinos, e eles gostam de entrar e que as pessoas toquem trombetas, que as pessoas aplaudam, ou então que lancem fogos para mostrar que eles são vitoriosos. Então existem muitas entradas que são triunfantes. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram ou se gostam, eu gostava muito quando eu estava em Bom Jesus, daquelas séries de heróis ali dos Vingadores. Aquelas entradas, meus irmãos, eu nunca me esqueci de Vingadores Ultimato. Quando todos eles estavam ali, tinham desaparecido e de repente está o Capitão América sozinho, mas quando ele menos espera, aí aparece o Homem-Aranha, aparece todos aqueles outros personagens. E detalhe, mesmo não sendo no cinema, em casa, uma turma toda ali começou a chorar. E no cinema eu já fiquei sabendo também que, diante desse filme, muitas pessoas choraram. Por quê? Por causa daquela entrada triunfante que chamou a atenção de muitas pessoas. Agora, seja por questões reais de reis, rainhas, reinos, ou então de ficção, como nesses filmes, nada pode ser comparada com a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Ali nós temos uma entrada triunfante, meus amados irmãos, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele revela para aquele povo que ele é o verdadeiro rei.
O interessante é que antes disso, ou seja, o contexto vai nos mostrar que até um certo ponto, Jesus Cristo evitava mostrar que ele era rei. Jesus Cristo evitava que as multidões, quando as multidões vinham até ele para fazê-lo ele rei, o que ele fazia? Ele se esquivava e ia embora. Mas agora não. Agora nós vamos ver que, na verdade, o intuito de Jesus é mostrar para aquela multidão que ele é o rei. Por quê? Porque ele já está prestes a morrer. Então nós vamos analisar esse texto, e eu não vou aqui homileticamente trazer pontos. A gente vai olhar o texto de forma corrida. Veja como que o texto começa no versículo de número 12. Ele começa assim: no dia seguinte. No dia seguinte. Provavelmente esse dia seguinte aqui, segundo os estudiosos, era um dia após o sábado. Então era no domingo. Muitas pessoas de tradições diferentes da nossa, eles utilizam essa passagem para falar sobre o dia de Ramos. As pessoas pegam aqui dessa passagem para ensinar isso, dentro do calendário litúrgico. Então, nesse dia, no domingo, no dia seguinte, o que aconteceu? Diz aí o texto que a numerosa multidão viera à festa. Qual festa? A festa da Páscoa. A Páscoa era uma das festas mais importantes dentro do calendário dos judeus. E era um momento, meus irmãos, que era esperado uma multidão de pessoas em Jerusalém. Então pensem aí em pessoas tanto de Jerusalém, como também os chamados judeus da diáspora. Judeus que não viviam ali dentro de Jerusalém. Todos eles iam para Jerusalém para adorar o Senhor lá no templo. Então era esperado aqui uma multidão. Eu estava fazendo uma pesquisa que mostra que um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que ele é muito importante para o nosso entendimento, principalmente de provas corroborativas, como que nós sabemos que Cristo Jesus existiu a parte das Sagradas Escrituras. Flávio Josefo, ele tem um livro que ele fala sobre Jesus, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, e ele fala sobre muitas coisas que nos ajudam a nós entendermos o contexto das Sagradas Escrituras. E dentre essas coisas que Josefo registra, ele mostra que nessa época, ou seja, nesse período de Cristo aqui, na Páscoa, tinha cerca de mais de 2 milhões de pessoas dentro daquela cidade. Por quê? Porque ele documentou que havia ali 256 mil cordeiros que foram mortos em Jerusalém. Já pensou? Só numa Páscoa, 256 mil cordeiros foram mortos. Só que o interessante, o intrigante disso, é que um cordeiro que era morto, que era sacrificado, ele era sacrificado para 10 pessoas. Então, se nós multiplicarmos isso, um cordeiro sendo sacrificado para 10 pessoas, quantas pessoas que tinham ali? Certamente mais de 2 milhões de pessoas estavam ali naquele lugar. Então, quando a gente pensa sobre isso, meus irmãos, as maiores autoridades deste mundo, diante de posses, diante de pessoas que entraram em cidades, mostrando que conquistaram coisas, nada foi comparado com isso aqui que aconteceu com Jesus. Tinha uma multidão ali. Agora, olhe para o texto. Tendo ouvido, ou seja, esta multidão, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando. Interessante isso aqui. Eles pegaram ali ramos de palmeiras e começaram a ovacionar o nosso Senhor Jesus Cristo. Em outros textos do Evangelho, mostra que eles pegavam as suas roupas, jogavam as suas roupas no chão, como se estivesse fazendo ali um tapete real, para que Jesus Cristo fosse adorado. E o que eles clamaram? Diz o texto que ele saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, a palavra Hosana é a transliteração da palavra hebraica Hoshiana. A palavra hebraica Hoshiana, a princípio, ela tinha um sentido de nos ajude, nos salve, nos proteja. Mas depois ela passou a ter um sentido de traga prosperidade sobre nós.
E com o passar do tempo, ela passou a ter uma nova nuance, que ela era utilizada para a adoração pública de alguém. Então, era isso que, nesse dia, essa multidão, eles estavam tanto pedindo ajuda para Jesus, pedindo bênçãos para Jesus, e também adorando Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é aquele que foi enviado pelo Pai. Olhe para o texto, olha como que o texto diz, bendito, que significa digno de louvor. Jesus Cristo é digno de louvor. Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Eles estavam reconhecendo que Jesus Cristo não era um mero homem. Uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas estavam dizendo, Jesus Cristo é o rei que foi profetizado lá no Antigo Testamento. E sabe o que me chama a atenção e que cada vez mais me desperta o interesse pelas Sagradas Escrituras? É como que a Bíblia, em textos bíblicos lá do Antigo Testamento, ela se cumpre cabalmente depois de quase 1 milênio lá na frente. Por exemplo, esta passagem bíblica aqui, que o povo entra na cidade adorando a Jesus Cristo, ela é o cumprimento de um texto que está lá no Salmo de número 118, versículo 25 e 26. Eu quero que você abra este Salmo. Salmo 118, versículo 25 e 26. Lá atrás já estava profetizado que isso aconteceria. Olha o que o texto diz. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então o Salmo 118, versículo 25 e 26, é um salmo messiânico. É um salmo que estava dizendo que o rei de Israel, ele viria. E o rei de Israel, ele seria ovacionado pelo povo de Israel. E isso aconteceu, meus amados irmãos. Jesus é aquele que veio em nome do Senhor. Jesus é aquele que veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Jesus é aquele que veio e aquela multidão o adorou, o exaltou, e de igual modo nós também devemos fazer isso. Ele é rei, ele é Senhor, ele é rei dos judeus, ele é rei dos gentios, ele não é um rei fictício, ele não é um rei inventado, ele não é como muitos reis que tem hoje, por exemplo, na Europa, em outros lugares que são reis que não fazem absolutamente nada. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele é rei verdadeiramente. Ele tem os reis deste mundo todos em suas mãos. Tudo que acontece. Às vezes a gente fica desesperado diante de tantas coisas que está acontecendo no mundo, com tanta violência, com tanta injustiça, mas nós nos esquecemos que se os reis deste mundo falham, se os governantes deste mundo falham, existe um rei que está governando acima de tudo e de todos. Um rei que está levando, meus amados irmãos, este mundo de acordo com ele quer, da maneira como ele quer. Ele é rei. Ele é rei. Pode ter certeza sobre isso. Agora, preste atenção. Uma multidão, mais de 2 milhões de pessoas, Hosana, Hosana, adorando, exaltando, reconhecendo a realeza dele. Mas não ia passar pouco tempo, aquela mesma multidão que reconheceu Jesus Cristo como rei, foi a mesma multidão, ou a grande maioria, que mandou crucificá-lo. Que coisa triste, não é verdade? Ele é rei, mas amanhã crucifiquem. Abra aí, por favor, João 19. Vejam se não é assim. Ele entra em Jerusalém, ele é adorado. Agora João 19, versículo 15. Olha o que o texto diz. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disseram-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Olha a ironia, o vosso rei. Era como se Pilatos estivesse dizendo bem assim, há pouco vocês gritaram hosana para ele, vocês reconheceram ele como rei, eu vou crucificá-lo, crucificar o rei de vocês. Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César.
Então Pilatos o entregou para ser crucificado. É assim, meus amados irmãos. Muitas pessoas começam reconhecendo Cristo como Senhor, mas às vezes é apenas um reconhecimento nominal. Começam bem e terminam mal. Começam adorando o verdadeiro rei, daqui a pouco estão adorando outros reis. Ou estão adorando a si mesmo. Agora, vamos continuar o texto. Olhe para o versículo de número 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Vejam que aqui em João 12, no versículo de número 14, nós temos mais uma profecia. Eu quero que você abra aí em Zacarias. Zacarias capítulo de número 9. Zacarias 9, versículo de número 9. Vejam que quando o texto aqui em João capítulo 12, 14 diz: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo o que está escrito. Escrito aonde? Aí ele vai citar: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Ele está citando o quê? Zacarias capítulo 9, versículo de número 9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Pastor, como pode um livro ser dessa maneira? Ou seja, a riqueza de detalhes de que ele entraria e seria adorado como rei em Jerusalém, de que ele entraria em Jerusalém montado em uma jumentinha. Foi assim que aconteceu. E quando o versículo de número 16 diz assim, 16 aqui de João, seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Por que eles não compreenderam? Porque é muito estranho um rei entrar na cidade de uma forma triunfante, montado em um jumento. Não era esperado, de repente, que ele entrasse em um grande cavalo. Não era esperado, de repente, ali, pelos próprios judeus que aguardavam um Messias que iria libertá-los do jugo dos romanos. Ou então de algumas lideranças judaicas ali, que de certo estavam esperando o quê? Quando gritaram ali, Hosana, muitos estavam dizendo bem assim: agora chegou aquele que vai nos livrar de Roma, de César. Nós vamos pegar em espadas, nós vamos acabar. Só que aí Jesus Cristo, ele veio e confrontou tudo isso. Ele mostrou, meus amados irmãos, através dessa entrada dele, que ele é rei. Mas o reino dele não é um reino de espadas. O reino dele não é um reino para as pessoas saírem se matando, mas o reino dele é um reino espiritual. O reino dele é um reino que teve a sua plenitude lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário é onde estava o trono dele. Foi aonde ele venceu Satanás. Foi aonde ele subjugou os principados e potestades com a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. Ou seja, o reino dele não era esse reino que as pessoas estavam pensando. Por isso que o verso 16 diz: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Só depois que eles foram entender. É igual quando Jesus Cristo estava falando sobre ele em relação à sua ressurreição, à sua morte e ressurreição, utilizando palavras sobre o templo, e as pessoas não entendiam. Quando ele falou: vocês podem derrubar esse templo, que ele vai ser reconstruído em 3 dias. Eles ficaram assim: como assim? Mas depois que Jesus ressuscitou, eles entenderam. Ele estava falando sobre ele. E aqui neste caso, depois que Jesus Cristo
ele foi glorificado, então eles entenderam que Jesus Cristo verdadeiramente é rei. Versículo 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após eles. Vejam a interpretação da multidão e a interpretação dos fariseus. Os fariseus viram a multidão de pessoas indo após Jesus Cristo. E isso certamente trouxe muita frustração para eles. Seria assim: o que a gente vai fazer agora? O cristianismo está crescendo. As pessoas estão indo atrás dele. Antigamente era uma coisa mais oculta, agora não. Agora ele vai atrás das pessoas, as pessoas vão atrás dele. As multidões estão seguindo a Jesus Cristo. Vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. O que a gente aprende de um texto como esse, meus amados irmãos? Em primeiro lugar, a gente aprende que Jesus, ele é o rei prometido das Escrituras. A gente aprende isso. Que todas aquelas profecias lá do Antigo Testamento, elas se cumprem em Cristo Jesus, em riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Que ele ia entrar com uma jumentinha, montado, que ele iria ser ovacionado e as pessoas chamariam ele do bendito que vem em nome do Senhor, como que ele iria morrer, onde ele iria morrer, como que seria a vida dele. Cada detalhe é registrado no Antigo Testamento e se cumpre em Cristo Jesus no Novo Testamento. Mostrando então que você pode e deve confiar nas Sagradas Escrituras. De que não existe outro rei, outro Senhor que não seja Jesus Cristo. Nós aprendemos também, meus amados irmãos, que Jesus, ele veio para conquistar, ele veio para demonstrar o seu reino, a sua realeza, não por força, não por violência. Às vezes as pessoas se esquecem disso e querem fazer na força do seu braço, quando na verdade o reino de Deus é um reino espiritual. É um reino no qual ele está chamando, ele está salvando pessoas. E a gente se esquece também, meus amados irmãos, que o reino de Cristo é um reino que ele já está reinando soberanamente sobre todos. Hoje o pastor Miguel deu uma aula sobre o amilenismo. Quem esteve aqui na escola bíblica dominical, esse é um dos pontos escatológicos defendidos pela grande maioria dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nosso entendimento é que Jesus, ele já está reinando, ele já é rei. A gente não está aguardando um Jesus que ainda vai reinar, ele já reina. Ainda que haja uma tensão entre o já e o ainda não, ele vai vir em toda a sua glória, mas hoje ele já está reinando, hoje ele já está comandando o mundo, tudo que acontece comigo, o que acontece com você. Agora, preste muita atenção, esse Jesus, que lá no Antigo Testamento foi pré-anunciado como rei que viria, no Novo Testamento ele veio então como rei. Lá na frente, no livro do Apocalipse, mostra como será a sua vinda gloriosa como rei. Eu quero que você abra em Apocalipse, capítulo de número 19. Olha como que a Bíblia, de ponta a ponta, ela fala sobre a realeza de Cristo Jesus. Apocalipse de número 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Interessante, lá em Jerusalém, um jumentinho. Agora, um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo.
Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Cristo que vai voltar. E muitos usam esse texto para falar bem assim, quando Jesus Cristo voltar, ou antes da vinda dele, vai ocorrer uma grande batalha. A famosa batalha do Armagedon, vai ter uma luta contra um exército, contra o outro. Mentira! Não vai ter luta coisíssima nenhuma. O Rei dos Reis virá e ele vai acabar com todos aqueles que se levantaram contra o seu reino. Aqui, de uma forma, meus irmãos, profética, ele mostra que com a vinda do rei, todos serão exterminados, não no sentido de serem aniquilados, mas quer dizer que o Senhor vai acabar com o mal que existe. O Senhor vai acabar com todos aqueles que se levantaram contra ele, porque ele não virá mais de uma forma humilhada, mas ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, a minha oração e a minha exortação para a amada igreja, tenham Jesus como Salvador, mas tenham Jesus também como Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei. Ele está no comando de tudo o que acontece sobre toda a sua vida. Amém, meus amados irmãos? Não se frustrem, não vivam ansiosos com nada, porque existe um Rei que reina de verdade. Vamos orar. Querido Deus, nós cremos, Senhor, que o teu Filho é Rei. Cremos que ele é Rei por excelência. Ele sempre foi, ele é Deus. Mas cremos também que o teu Filho, ele conquistou a realeza como nosso substituto, como segundo Adão. Ele foi elevado às alturas, como diz Apocalipse capítulo 5, e lá ele foi coroado como rei. E um dia ele voltará como sendo aclamado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus amado, o nosso coração está em tuas mãos. As nossas dificuldades e os problemas e adversidades, nós queremos colocá-las todas diante do Senhor, meu Deus querido. Pensando de forma missionária, todos os missionários que estão neste mundo, todas as pessoas que têm clamado e falado do Senhor, nós confiamos todas elas ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Continue conosco, Deus, esta igreja é sua. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.